Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, sempre conosco aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia aos Carol. nossos ouvintes aqui do Empreende Brasília. Hoje a gente conversa na nossa coluna, então, Carol, sobre desenvolvimento profissional. Eu já começo te perguntando bem diretamente, o que é melhor, contratar um profissional pronto ou treinar alguém para que ele possa ser desenvolvido já no ambiente ali do negócio? Ariane, primeiro que esse é um mito, né? É comum a gente receber empreendedores líderes na nossa unidade de seleção solicitando profissionais, olha, eu quero alguém pronto. Não existe gente pronta. Existe aí no mercado profissionais que estão iniciando carreira, que já têm um tempinho aí de experiência, e profissionais seniores. Mas mesmo esses profissionais seniores vão precisar de desenvolvimento. A gente está em constante desenvolvimento, desde que a gente nasce até o momento que a gente deixa esse mundo. Sim. E é importante a gente lembrar que por mais que a pessoa venha com conhecimento de um segmento específico, de determinadas ferramentas, determinadas técnicas, existe todo um desenvolvimento em relação à cultura daquele negócio, a como os processos funcionam naquela empresa, naquela área, a forma de se articular, às vezes, com o cliente daquela empresa específica. Então, o desenvolvimento é uma pauta para profissionais de qualquer nível de maturidade, desde os juniores, os plenos, os seniores, a liderança. Então, o que a gente tem que entender é que time a gente tem, qual é o tempo que essa empresa tem, esse líder tem, para conseguir desenvolver aquela pessoa e ela gere o resultado que está sendo esperado na área. Então, olha, eu tenho pouco tempo, mas tenho recurso suficiente para contratar um sênior. Eu vou precisar apostar num tipo de desenvolvimento específico para conseguir esses resultados. Eu tenho pouco recurso, mas sim, eu tenho um pouco mais de tempo para desenvolver e esperar um pouco mais de tempo para colher os resultados. Eu posso aí apostar na contratação de um júnior ou de um pleno para conseguir compor a equipe. Mas a palavra de desenvolvimento, ela tem que fazer parte, inclusive, da rotina de qualquer liderança e qualquer empresa. Inclusive, complementando esse bate-papo, é comum que muitas lideranças e muitas empresas não olhem para a questão de desenvolvimento como uma pauta que faz parte do dia a dia do negócio. A verdade é que desenvolvimento precisa ser algo que venha do colaborador, venha do profissional, então tem que existir esse protagonismo de buscar, de estar em constante evolução, né? Hoje existe uma competência chamada lifelong learning, né? Então é um aprendizado contínuo, eu passar a vida toda aprendendo, fazendo cursos, me aperfeiçoando, colocando a mão na massa para aprender novas técnicas e ferramentas, mas o líder, é um dos papéis do líder desenvolver pessoas, não é só entregar resultado, ele precisa garantir a sucessão dentro de determinadas posições na empresa, determinados cargos ali na área, inclusive em relação à sua própria cadeira, então ele precisa garantir o desenvolvimento do time, para que a empresa rode, para que as coisas continuem e para que ele consiga tirar férias, para que ele consiga se ausentar, ele poder ficar doente, né? Tem muita gente que fala assim, eu não consigo nem ficar doente. Existe uma pesquisa interessante da Deloitte, que saiu esse ano, um levantamento que eles fazem todo ano, mas que apontou que eles entrevistaram vários líderes e que na agenda dos líderes, os líderes estão destinando aí cerca de 13% do seu tempo apenas para desenvolvimento das pessoas. É um tempo muito pequeno para uma atividade muito importante. Então, é algo que as empresas precisam olhar com cuidado e a liderança precisa ter esse cuidado para olhar para esse tema. Muito bem, então você explica para a gente que esse desenvolvimento dos profissionais que estão na empresa é também papel do líder, né? Agora, quais são os formatos ou as alternativas que podem ser aplicadas, Carol, utilizadas pelas empresas e pelas lideranças para que a equipe se desenvolva de fato? Eu vou começar falando, Ari, sobre a questão de como é que uma liderança e como é que uma empresa precisa olhar para essa questão de desenvolvimento, e a gente entra nessa questão das ferramentas. Primeiro, é muito importante que a liderança esteja aberta a se desenvolver. A gente não tem como desenvolver o outro se a gente não olhar para os nossos próprios pontos de desenvolvimento. Até porque, às vezes, é muito comum a gente escutar líderes, empreendedores falarem, eu não sei, eu não tenho didática para desenvolver, eu não tenho paciência para desenvolver, e demanda aprendizado, né? Ensinar demanda a gente também aprender a ensinar. Então, essa abertura a desenvolvimento. É importante que a empresa, a área, saiba onde ela quer chegar.
como é que é como equipe e como empresa. Eu preciso delimitar quais são esses pontos de chegada para eu conseguir desenhar um caminho de desenvolvimento que faça sentido. Também é comum a gente receber empresas e empreendedores pontuando que, eu tenho um colaborador de muito tempo, eu confio muito, uma pessoa da minha confiança que está comigo há anos, e o sonho dessa pessoa é fazer um curso que às vezes não tem nada a ver com a atividade do negócio. Entendendo que isso vai ser uma contribuição social, uma contribuição, um retorno, um presente para o colaborador que não necessariamente vai ter ligação com os resultados que a empresa espera. Então, é importante que a liderança, a empresa, ela tenha consciência, quando ela dá um curso, quando ela permite uma determinada capacitação, ela tem que entender se aquilo ali faz sentido ou não para a trajetória que ela quer percorrer rumo ao resultado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu paguei essa formação, a pessoa, depois de 3 anos, saiu da empresa. Tem alinhamento com o que vocês estão precisando? Com até as oportunidades que vão ser abertas na empresa, desenhadas com a estratégia que existem para os próximos anos? Então, esse é um ponto importante. Então, essa identificação do que precisa ser desenvolvido prioritariamente precisa estar ligado à estratégia do negócio. Então, um sistema de competência bem desenvolvido, a gente entender quais são as competências técnicas e comportamentais que fazem sentido, o investimento da empresa como programas internos de desenvolvimento e também como formas de patrocinar ou contribuir para a formação até por meio de fornecedores externos e até essa curadoria de formações dentro da empresa. E eu preciso estabelecer esses formatos de aprendizado, que foi o que você me perguntou. Como, né? Que tipo de formato faz sentido? As pessoas aprendem de forma diferente, então a gente precisa olhar para isso também. Mas um dos grandes mitos que existem, a gente escuta muitas pessoas falarem, as crianças aprendem por repetição. O adulto também aprende por repetição. Talvez a gente não peça, né, para alguém repetir o mesmo vídeo ali dentro de uma plataforma para a gente assistir, não vai ser o mesmo, mas a gente escuta a mesma temática, às vezes um vídeo ali que passa rapidamente no Instagram, num podcast, eu vou ler algo eu vou participar de alguma formação sobre aquele assunto, vou chamar um colega que conhece muito para tomar um café e conversar um pouco sobre aquela temática. Então, são formas de aprendizado, mas são formas diferentes de repetir o mesmo conteúdo. Às vezes em nível mais profundo, né, aquele formato de aprendizado em espiral, então eu começo falando de um assunto de uma forma mais superficial, e isso vai se aprofundando com o tempo. O fato a gente precisa escolher ferramentais que nos permitam isso. E a gente está falando aí desde mão na massa, a gente precisa entregar missões e vai ter erro. A gente aprende com erro. As empresas, a liderança precisam criar formatos e precisam criar cenários em que o colaborador ele possa errar dentro de um limite ali de segurança, erros que a gente possa corrigir rápido e não ter impacto tão grande na estratégia, nos resultados, mas o mão na massa é essencial, é como o adulto realmente aprende, a criança também. Então, a gente precisa criar esse tipo de espaço. Uma outra questão é a própria mentoria, né? Então, você como líder ou a empresa possui programas de mentorar os colaboradores. Então, são aquelas conversas bem genuínas a respeito de onde você está tendo dificuldade, onde você está mandando bem, como é que a gente pode traçar um plano de desenvolvimento, como é que eu posso te ajudar, indica uma leitura, indica um ferramental, indica um curso, e acelera esse processo de ganhar resultado e aprendizado. Feedback é uma excelente ferramenta de desenvolvimento, inclusive extremamente valorizada, principalmente pela geração Z, que está entrando, né, no mercado, está aí no mercado de trabalho já, e junto com os millennials tem uma perspectiva de, em 2030, representarem 74% da força de trabalho no mundo. Então, a gente precisa olhar para essa ferramenta com mais carinho ainda. A própria colaboração entre pares é uma forma de aprendizado. Então, um colega que sabe muito sobre aquele tema, que vai sentar do seu lado, vai te mostrar como é que faz. E os programas formais de treinamento nas empresas. Tá? Então, todas essas são ferramentas de desenvolvimento que têm seu valor e que a gente pode usar em formatos estratégicos e bem desenvolvidos num plano de desenvolvimento de gente pelas organizações. 7h53. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Hev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Carol, obrigada por hoje. Até semana que vem. Obrigada, pessoal. Até a próxima quinta. 7h53. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Hev Gestão de Pessoas. Por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.